Olá pessoal, tudo bem? A gente está aqui para mais uma videoaula de Teoria da Computação, aqui do curso da UDESC, e hoje eu vou falar sobre codificações de máquina de Turing. Mais especificamente, dada uma máquina de Turing, a gente vai transformar a denotação dessa máquina, né, a especificação dessa máquina, em uma string binária, uma sequência de zeros e uns. Para que isso? Para a gente poder utilizar uma máquina de Turing como a entrada de outra máquina de Turing, né? Receber a especificação de uma máquina de Turing como uma entrada da minha máquina. E é isso que faz toda a complexidade da ideia de problemas não computáveis, né? Não é mais... Quando a gente trabalha em teoria da computação, a gente trabalha com linguagens muito aqui, e o pessoal vem com aquela ideia de linguagens formais e autômatos. E as linguagens formais e autômatos são muito simples, né? São as regulares, são as livres de contexto especificamente. De vez em quando brincam um pouquinho com uma sensível ao contexto, ou falam até alguma coisa de máquina de Turing, mas linguagens muito simples, né? Linguagens especificando a respeito de palavras, não carregando outro significado além do formato da palavra. A gente vai começar a trabalhar com estruturas mais complexas dentro dessas linguagens. A palavra de entrada não vai ser só, a palavra tem que ter tantos zeros, com não sei quantos uns e pula para baixo e para cima. Não, agora a palavra vai carregar uma estrutura junto, e essa estrutura vai ter uma semântica, vai significar alguma coisa. Então, para isso a gente vai ter que poder, dada uma estrutura mais complexa, poder colocar ela dentro de uma palavra, né? Qual a estrutura mais complexa que a gente poderia pensar dentro da parte de computação? Assim, a que mais tem poder pra gente é a máquina de Turing. Então, a gente vai colocar a máquina de Turing agora. Mas a ideia é, com isso, dar a ideia, né, dar o feeling, a intuição de que vocês podem, na verdade, codificar qualquer estrutura mais complexa dentro de uma máquina de Turing, tá? Então, o objetivo principal dessa videoaula é apresentar uma forma de codificar uma máquina de Turing qualquer em um string binário, ou seja, só com zeros e uns. A gente vai trabalhar aqui com máquina de Turing em que o alfabeto de entrada seja 0 e 1, né? Isso porque a partir do alfabeto binário a gente pode colocar qualquer outro alfabeto que a gente desejar, tá? É só ampliar a coisa, tá? A gente vai ver aqui uma codificação que foi retirada e adaptada do livro do Hopcroft, tá? Então ele modifica, a máquina de Turing do Hopcroft é diferente da máquina de Turing do Sipser, que é o nosso livro-texto aqui. Mas a diferença é bem pequena e não tem como... Bom, a gente viu já, né, variantes de máquinas de Turing, que essas variantes não têm mudança no poder computacional da máquina, né? E, obviamente, a do Hopcroft e a do Sipser são equivalentes. Pra gente, quais são duas modificações que realmente tem algo diferente com o do Sipser, porque a máquina de Turing do Hopcroft, por exemplo, tem fita infinita para os dois lados, mas para isso, nessa questão da codificação, pouco importa, vocês já vão ver, tá? A questão aqui é que a máquina de Turing, que a gente vai usar aqui, ela não tem estado de rejeição, tá? Parada para rejeição é sempre por indefinição. Pra gente também não faz muita diferença, né? Porque geralmente a gente deixa lá o estado de rejeição sozinho e tal, a gente até esquece muitas vezes de colocar aquela porcaria. E tudo bem, né? E a outra é que, obrigatoriamente, o estado de aceitação tem que ser diferente do estado inicial, tá? Ou seja, aquela máquina de Turing que a gente tinha, que o Sipser permite fazer, em que o estado inicial é o de aceitação, essa não é permitida aqui, tá? Mas a gente tem equivalentes e consegue simular. Então, em termos de poder computacional,
tá de boa. Se quiser mesmo que isso aqui ocorra, daí a gente tem que modificar a codificação. Mas, enfim, dá para seguir com essa. Vamos então à codificação em si, né? O que a gente vai precisar? A gente vai precisar primeiro enumerar elementos da nossa estrutura, né? A máquina de Turing é uma estrutura algébrica, nossa máquina aqui. A gente tem nosso estado, o conjunto de estados, o alfabeto da fita, que nesse caso aqui é sempre 0 e 1. Desculpa, esse é o alfabeto da entrada, alfabeto de entrada, 0 e 1. O alfabeto da fita é gama, tá? Que tem 0 e 1 e pelo menos o símbolo de branco também. A função programa, estado inicial, um estado de aceitação, e era isso, tá? Lembra-se, a gente não tem estado de rejeição aqui, tá? Então a gente tem as restrições, aqui a gente não tem estado de rejeição, e que Q0 tem que ser diferente do estado de aceitação, tá? O que a gente vai fazer é enumerar alguns desses elementos da nossa máquina, porque a gente quando está escrevendo assim a nossa máquina e depois a gente dá qual é a função programa, né? Então a função programa é dada por, e muitas vezes a gente faz um autômatozinho, tal, não sei o que, né? Um grafo com transições e tudo mais, né? Etiquetadas. Isso é uma forma de representar, de codificar a máquina, certo? A gente vai fazer isso só com zeros e uns agora. Para isso, a gente precisa dizer quem são os estados, quem são os símbolos da fita, e a gente precisa também codificar os movimentos, porque para a gente é importante se vai para a esquerda ou para a direita, tá? Como é que a gente vai fazer? A gente vai atribuir números naturais não nulos, tá? Ou seja, não pode ser zero. Então, cada estado vai ter um número, cada símbolo da fita vai ter um número, cada movimento vai ter um número natural. E a gente vai fazer isso por enumeração de 1 até o tamanho desses conjuntos, tá? Então, olha só, se eu tenho que o meu conjunto de estados tem R elementos, lembrem-se, né? O conjunto de estados tem que ser finito, então eu vou ter um número de elementos. A gente vai indicar que esse conjunto, então, vai ser o conjunto Q1, Q2, Q3 até QR, tá? Sendo que 2 desses estados têm numeração fixa. O primeiro deles é o estado inicial, que obrigatoriamente é Q1, e o outro é o estado de aceitação, que obrigatoriamente é Q2, tá? Os outros estados, em qualquer ordem, tá? Os outros estados vão ser de Q3 até QR, não tem uma ordem específica que tenha que ser seguida, tá? Indiferente. Os símbolos do alfabeto da fita, né? Lembrando que o alfabeto da fita, ele é constituído do alfabeto de entrada, tá? Que nesse nosso caso, o alfabeto de entrada é 0 e 1. Além de ter um símbolo especial de branco, né, nele. E eventualmente pode ter outros símbolos, ok? Então a gente, de novo, esses símbolos aqui, o 0, 1 e o símbolo de branco, eles vão ter números fixos, tá? O 0 vai ser o meu número 1. Então, o 0 vai corresponder ao 1, o 1 vai corresponder ao 2, o branco vai corresponder ao 3, e os outros símbolos, se existirem dentro de gama, vão ser numerados até o máximo S. Depois, por último, uma ordem entre os movimentos. Aqui a gente colocou que esquerda vai ser 1, direita vai ser 2. Ok? Pode ser o contrário? Pode. A gente está estabelecendo agora isso, tá? Com isso, a gente vai conseguir codificar as transições. Olha só, na função programa, o que a gente tem? A gente está falando aqui de máquina de Turing determinística, né? Na função programa, a gente tem que, dado um estado e um símbolo da fita, eu vou retornar, quando ela está definida, a gente vai retornar a um outro estado,
o símbolo que a gente vai escrever no lugar daquele que a gente leu e o movimento que o cabeçote vai fazer, né? A gente enumerou todos esses componentes, os estados, os símbolos e os movimentos. Então, a gente vai codificar cada par da transição, da função de transição. Cada transição vai ser codificada a partir desses índices aqui, I, J, K, L e V, tá? Então, como é que eu vou fazer isso? Eu vou dar sequências de I zeros com 1, depois J zeros com 1 em seguida, K zeros com 1 e assim vai, tá? Qual é a brincadeira? A gente vai usar então o 1 como delimitador, né? Quando eu encontrar o 1, quer dizer que, opa, eu estou pegando o próximo elemento, o próximo item da minha codificação aqui, daquilo que eu preciso para definir uma função programa. Então, eu preciso de 5 coisas seguidas. O número do estado que eu tô, o número do símbolo que eu tô lendo. Depois vai vir o número do estado que eu vou, o número do símbolo que eu vou escrever e o número do movimento que eu vou executar, né? Notem que como a gente colocou a enumeração desses componentes todas com naturais não nulos, eu não vou ter 2 uns consecutivos, né? Eu sempre vou ter uma quantidade de zeros aqui, 1 ou mais zeros, um único 1, 1 ou mais zeros, um único 1 e assim sucessivamente. Então, eu vou ter aqui bem definido delimitadores e vou ficar sabendo então como é que é uma transição na minha função programa. Não tenho sequência de uns consecutivos, certo? Beleza. Por quê? Porque depois a gente precisa codificar a máquina toda e a máquina toda vai ser codificada através da enumeração das transições da função programa. Então, a gente vai pegar todos os pares definidos da função programa, ordenar, tá? Em que ordem? Na que vocês quiserem, na que for, tá? Qualquer uma, mas a gente tem aqui, digamos que eu tenha N transições em delta, né? Na função programa. Tá aqui, C1, C2 até Cn. A máquina de Turing vai ser o código da primeira transição, seguida por uma sequência de 2 uns, depois o código da segunda transição, seguido por uma sequência de 2 1, código da terceira transição, seguida pela sequência de 2 uns, e vai indo até que eu vá na enésima menos uma transição, coloco 2 uns e a última transição. E isso vai ser o código da máquina. E é isso. No final das contas, a gente tem uma grande tripa, né, de zeros e uns que vão indicar que aquilo é uma máquina de Turing. Notem que, então, dada uma máquina de Turing, a gente vai conseguir codificar e também, dado um código, a gente vai conseguir verificar se aquilo é uma máquina de Turing. Vamos dar uma olhada em exemplos para a coisa ficar bem clara. Então, vamos primeiro para o exemplo de codificação e depois fazer um exemplo de descodificação. Aqui está uma máquina de Turing simples, tá? Já nem lembro mais o que ela faz, se ela tem algum significado ou se simplesmente eu fiz meio ela louca, tá? Não me importa nisso agora. O que eu quero? Primeiro, a gente tem que fazer a enumeração dos nossos componentes, né? A enumeração dos estados, dos símbolos e dos movimentos. Nesse caso aqui, eu já facilitei na própria escrita da máquina aqui, né? Já coloquei aqui Q1, Q2, Q3, Q4, sendo Q1 o estado inicial e Q2 o estado de aceitação, então tá de acordo com aquilo que a gente tinha estabelecido, né? Os símbolos da fita são só os do alfabeto de entrada e o caractere de branco, então já tá, o 0 vai ser correspondente ao 1, 1 correspondente ao 2 e o branco corresponde a 3.
e esquerda e direita, né? 1 e 2, ok? Então, agora o que a gente tem que fazer é cada par da função de transição, cada transição ser colocada bem indicada, né? Então, a gente vai ver aqui, ó, por exemplo, a gente sabe que se eu tiver em Q0, lendo 0, Q0 não, a gente não tem Q0, olha só. A gente está em Q1, lê 0, a gente vai ter o resultado indo para Q3, escreve 0 e vai para a direita. Assim como se eu estou em Q1, lendo 1, o meu resultado é continuar em Q1, escrever 1 e ir para a direita. E se eu estiver em Q1, lendo o branco, então eu vou para Q2, escrevo branco e vou para a esquerda, certo? Tá aqui então. Vou ter que fazer isso para todas as transições que eu tenho. Então, quantas eu tenho aqui? Isso aqui, 1, 2, 3, faltam ainda 4, 5, 6, 7, 8 transições. Então, eu preciso ter no final, que são essas aqui, ok? Então, tá aqui todas as transições da minha máquina, né? Todas as transições com início em Q1, todas as transições com início em Q3, todas as transições com início em Q4. Tá? Ok, com isso a gente consegue fazer a codificação de cada transição, né? Olha só, lembrando, eu preciso ver quais são os números correspondentes a esses 5 componentes. Aqui eu tenho Q1, então aqui eu tenho 1. Eu tenho 0, é o primeiro símbolo. Q3, 3, 0, primeiro símbolo. Direita é o 2. Então, qual vai ser o código? 1, 0, né? 0, 1, 0, 1, 0, 1. Aqui, 0, 0, 0, 1, um único 0, 1, seguido de 2 zeros. Aqui, eu vou ter 1, 0, com 1. O 1 corresponde ao 2, então são 2 zeros, de novo delimitador. Vou para o 1, então é 1, 0. Vou ter que colocar o delimitador. O 1 corresponde ao 2, então 0, 0. A direita corresponde a 2 também, 0, 0. Só para deixar mais claro aqui, vamos pegar esse último que na verdade é o terceiro, tá? Esse último que eu vou escrever. Q1, um único 0, delimitador. O espaço em branco, 3, 1, 2, 3, delimitador. Vai para Q2, 2 zeros então, delimitador. Escreve espaço em branco, corresponde a 3, 1, 2, 3, delimitador. Esquerda é 1, 0. Ok? Tá aqui então cada transição com sua correspondente codificação. Beleza? Com isso, só falta juntar tudo para o código da máquina. O que é? É pegar essa transição, daí tá qual a ordem? Tem que ser essa? Não, eu peguei essa porque, né, facilitei a minha vida. Mas é um código da transição seguido de 2 1 seguidos, depois o código de outra transição com outra sequência de 2 1s e assim sucessivamente. Então, se a gente concatenar esses strings todos, a gente vai ter essa string aqui, que corresponde à máquina, certo? Então, esse bichinho aqui, essas 3 linhas praticamente de zeros e uns, é um código daquela máquina que a gente viu aqui. Beleza. E agora? Se eu tenho uma palavra binária aqui, será que ela corresponde à codificação de uma máquina de Turing? Tem como descobrir? Tem. Tá? Dada uma palavra binária, né? Dada uma string binária, a gente tem como verificar se aquilo corresponde ou não a uma máquina de Turing. Por exemplo, algumas coisas que a gente tem que verificar. A gente tem que verificar se eu tenho uma sequência
de mais do que 2 uns seguidos. Se eu tiver, já não é, né? Depois, tem algumas questões aí, né? A gente sabe que vai ter que começar por 0, né? Vai ter que começar por uma sequência de zeros e depois tem que ter 4 vezes um único 1 entre essas sequências de zeros. Então, é alguma quantidade de zeros, a outra quantidade de zeros, o segundo 1, outra quantidade de zeros, o terceiro 1, outra quantidade de zeros, o quarto 1, outra quantidade de zeros e agora tem que ser 2 uns. 1, 1. E daí repete esse padrão. Quantidade qualquer de zeros, 1. Quantidade qualquer de zeros, 2. Quantidade qualquer de zero, 3. Quantidade qualquer de zero, 4. Quantidade qualquer de zeros, qualquer maior do que 1. Né? Não nula. 2 uns. E assim vai. Tá? Se tiver esse padrão sempre e daí terminar com zeros, né? Depois do quarto umzinho, uma quantidade qualquer não nula de zeros, é uma máquina de Turing. É o código de uma máquina de Turing. É um código de máquina de Turing. Então, vamos pegar e descodificar, porque isso aqui é um código de máquina de Turing de fato. Tá? O que eu preciso? Preciso primeiro, vou localizar as subpalavras 1, né? Aqueles 2 uns seguidos. Que a gente consegue achar aqui, 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 aqui e aqui. Ou seja, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 transições. Tá aqui. Depois, a máquina vai ter que localizar sequências que sejam 0, 1, 0. Por quê? Não tem que localizar um único 1? Sim, tem que localizar um único 1, mas se eu digo, localizem a subpalavra 1, vocês vão estar localizando também qualquer um desses caras aqui, certo? A não ser que se faça uma marcação extra e tal, pode ser o caso, tá? Mas se, digamos que eu não fiz ainda essa marcação, era uma boa ter feito, mas enfim, eu vou botar 0, 1, 0. Ou se não, tá, tô com ele já marcado, aquele 1 já virou 1 com bolinha aqui, e daí eu pego todos os 1s que não estão com bolinhas. Daí eu só localizo o 1, tá? Bem ou mal, o que eu quero é localizar as vírgulas das minhas transições. Porque esse único 1, na verdade, é como se fosse uma vírgula daqueles 5 componentes da minha função de transição, né? E esses 2 uns, vamos colocar aqui uma barra, sei lá, que diz, aqui termina uma transição e começa outra. Tá aqui, tá? Com isso, a gente consegue montar a máquina, tá? O que eu vou fazer? Eu vou separar as minhas, eram 5, 6? 1, 2, 3, 4, 5, 6 transições, né? E depois trato cada uma das transições para ver como é que é a minha máquina, certo? Então, vou separar essas 6 transições aqui, tá? E cada uma delas vai me dar uma definição da função programa. Vamos lá. Isso aqui, eu tenho a função programa em que eu estou no Q1, só tem 1, 0. Ó, tem uma vírgula aqui, vou ler o primeiro símbolo. O primeiro símbolo é 0. Isso vai ir para o estado Q, 1, 2. Vou escrever 0 e vou para a direita. Vamos ver essa aqui. Eu estou em Q1, leio o segundo símbolo, que é 1, vou para 1, 2, Q3, escrevo 1, 2. Então, é o 1 e vou para a direita. E assim sucessivamente. Então, aqui eles. Bom, se eu tenho aqui todas as minhas transições, eu sei que Q1 corresponde ao estado inicial, Q2 ao estado final. Isso era importante, né? Pronto, eu tenho a minha máquina, né? Então, aqui as minhas transições
Tá aqui a minha máquina. Então, a gente consegue descodificar a nossa máquina de Turing. Tá? Beleza. Algumas considerações sobre isso, né, a respeito dessa brincadeira. A gente fez algumas restrições no modelo da máquina de Turing, né, como não ter o estado de rejeição e o estado de aceitação e o inicial terem obrigatoriamente que serem diferentes, mas isso não é um problema, tá? A gente continua dentro da classe de todas as máquinas de Turing. Isso é equivalente ao modelo que o Sipser apresentou. Beleza. Uma única máquina de Turing vai ter diversos códigos que vão corresponder a ela, certo? Por quê? Porque eu posso trocar a ordem das transições, né? Eu tinha lá aqui, eu tenho 6 transições, eu fiz nessa ordem aqui, de baixo para cima, mas eu podia ter feito daqui para cá na transição, na ordem, né, que eu fui colocar todas as transições. Eu poderia ter chamado esse cara aqui de Q4 e esse aqui de Q3, daria outro código. Eu poderia ter outros símbolos auxiliares, mais 2 ou 3 símbolos, e daí fazer qualquer ordem sobre eles, né? Então, eu tenho aí diversos códigos possíveis para uma mesma máquina de Turing. Com essa brincadeira, fazendo coisas desse gênero, assim, nesse modelo, a gente consegue codificar, então, de forma semelhante, diversas outras estruturas. Grafos, autômatos finitos, listas, redes de Petri, modelos em geral. Tá? A gente pode codificar um programa em C também, certo? E o que isso dá? É essa a ideia, primeiro, de a gente ter como entrada na nossa linguagem algo que não é só, é uma palavra que é de um jeito assim. Não, é uma palavra que corresponde a um modelo de computação, tá? E isso quer dizer que a gente pode computar sobre isso também. A gente pode simular. E essa é a ideia de máquina universal. Eu consegui receber como entrada uma outra máquina e simular isso, né? Receber ela própria, uma máquina de Turing recebe o código de uma outra máquina de Turing e consegue simular aquela máquina de Turing que ele recebeu o código, tá? Isso é a ideia de máquina universal. É isso que a gente vai trabalhar agora, que a gente vai começar a galgar um pouco a respeito de linguagens. A gente vai entrar em linguagens decidíveis, tá? Mas agora essas linguagens não vão ser só palavras que sejam de um jeito, agora as entradas vão corresponder a algo que tem uma semântica, né? E depois chegar nas linguagens indecidíveis, nas linguagens que nem mesmo são computáveis. Então, até mais, daqui a pouco tem mais vídeo aula. Tchau, tchau.